Abra, por favor, a sua Bíblia, na carta que Paulo escreve aos crentes de Éfeso. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Hoje nós caminharemos apenas pelos versículos 1 e 2. Epístola aos Efésios, capítulo 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Irmãos, hoje nós vamos, então, introduzir a carta, explicar o contexto da carta, o contexto histórico, objetivo, autor, data, e vamos entrar, então, pela saudação de Paulo. Creio que nós seremos edificados nesse tempo que aqui estaremos. Mas antes de entrarmos na carta, vamos colocar diante de Deus alguns pedidos de oração, como sempre fazemos. Nós vamos orar pelo estudo, para que Deus nos dê sabedoria, iluminação, para que nós possamos entender aquilo que o apóstolo tinha a dizer à igreja lá em Éfeso, e por consequência a todos nós, a todos os crentes de todas as épocas. E vamos orar também por alguns assuntos pontuais. Nós vamos orar pelo nosso irmão Flamarion e pela sua família, que estão em viagem a partir de amanhã, vão ficar alguns dias fora, descansando, que Deus possa guardá-los nessa viagem, levá-los e trazê-los em segurança. Vá lembrando aí desses pedidos, hein? Nós vamos orar pelos nossos irmãos que são policiais, militares, porque hoje é o dia do soldado. Então, nós vamos orar pela Dani, nós vamos orar pelo Álvaro. O Álvaro é militar, né, Álvaro? Pelo menos foi durante os últimos 20 dias. Nós vamos orar pelo nosso irmão Naamã e louvar a Deus pela vida do Naamã. Naamã recebeu uma homenagem hoje, irmãos, lá no batalhão. Isso traz glória para o nome de Deus, porque as pessoas lá sabem que ele é servo de Cristo. Vamos orar também pelo Israel, também militar, né? Vamos orar pelo Vitor também. Acho que são esses os irmãos, né? Vamos orar pelo nosso irmão Jorge, que estava conosco, que esteve conosco até alguns dias atrás, militar também, seu filho Lucas. Vamos orar por irmãos que estão enfrentando problemas na área da saúde. Gilmar, da congregação, Dona Elma, da congregação, Reverendo Henrique, Dona Carlota. Orar pela recuperação plena da Raquel, nossa irmã, esposa do presbítero Daniel. Vamos orar também pela nossa irmã Dayana, que está completando mais um ano de vida hoje. Vamos orar também pelas famílias ausentes. Nós temos sentido falta nos cultos de algumas famílias, que são muito queridas, muito caras a nós, e que estão ausentes dos cultos. Vamos orar também pelo acampamento dos jovens e adolescentes, que será no outro final de semana, 2, 3 e 4, para que corra tudo bem, para que o nome de Deus seja glorificado nesse acampamento. E vamos orar também pela reunião da UPH, no próximo sábado. Agora, a reunião de homens, né, que será lá em Taquara. Além desses assuntos, os irmãos querem compartilhar algum pedido de oração, Edirlene? Orar pelos estudos de Mariana. Mariana agora está no trabalho. Orar por ela, pelos estudos. Orar pelo trabalho de Edilene. Continuar orando pela vida do seu Jair, sair de saúde física e conversão. Ok, conversão dos familiares. Mais alguém, irmãos? Ah, sim, claro. Orar pela vida do Rafael, da Dani e da Melissa, né? Oramos tanto para que Deus a trouxesse ao mundo com saúde. Ela está aí cheia de saúde, né? A Neia foi lá levar o nosso abraço a ela. Continuar orando pela vida dela. Mais alguém, irmãos? Sim. Amanhã, irmãos, nós temos uma grande empreitada. Deus nos abriu uma grande porta. Amanhã nós vamos visitar o batalhão da Polícia Militar aqui em Sapiranga. Nós vamos levar um café da manhã a eles e nós vamos pregar a palavra de Deus a eles. Café da tarde, perdão. E nós vamos pregar a palavra de Deus a eles. Então, são muitas famílias, muitos homens e mulheres que talvez, irão ouvir o Evangelho pela primeira vez.
lembre-se de orar, coloquem isso diante de Deus em oração essa noite, no dia de amanhã, para que Deus possa sulcar essa terra, preparar esse terreno, para quando amanhã a semente for lançada, quem sabe, se isso trouxer glória para o nome de Deus, pessoas possam então se render ao senhorio de Cristo. Mas, continuar orando pelo Miguel, primo do Carlão. Orar também pela Cíntia, esposa do reverendo Daniel, lá, pastor da igreja de Canoas. Vocês não se lembrarão de todos esses pedidos, mas certamente o Espírito Santo trará alguns à memória de vocês. Deus sabe, Deus já sabe. Então, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos colocar esses pedidos diante de Deus. Pai, nós estamos aqui como teu povo, na tua presença, totalmente dependentes de ti e confiados que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso, Deus, nós queremos apresentar ao Senhor todos esses pedidos, rogando ao Senhor, clamando ao Senhor que o Senhor se agrade de nós. Rogando ao Senhor que esses pedidos estejam em acordo com a tua vontade, que é boa, agradável, perfeita, porque se assim for, certamente o Senhor tem poder para nos dar, para nos conceder essas petições que nós colocamos diante de ti. Pedimos aqui por saúde, restauração de saúde, por cura. Pedimos aqui, Deus, por pessoas que estão empenhadas nos estudos, pessoas que estão empenhadas no trabalho. Pedimos aqui pelas programações que teremos nos próximos dias, por irmãos que estão fazendo aniversário. Pedimos aqui, Deus, por proteção para os nossos irmãos que são militares e comemoram hoje o seu dia. Pedimos aqui, Deus, por irmãos que estão se esforçando, se preparando para concursos. Enfim, foram muitas as petições. O Senhor conhece todas elas. O Senhor já sabe qual destino dará a cada uma delas. Então, nós estamos aqui para colocar diante do Senhor a nossa humilhação, o nosso pedido, mas também para declarar ao Senhor que seja feita a sua vontade, não a nossa. Pedimos ao Senhor ainda que nos abençoe no decorrer desse estudo, que tudo que falarmos aqui traga glória ao teu nome e que todos nós possamos ser edificados por meio da tua palavra, Deus, nessa noite. Assim nós oramos, gratos ao Senhor, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Entramos então ali em Efésios 1 e 2. Vamos ler de novo o texto, já que são apenas 2 versículos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Paulo, então, escreve essa carta aos irmãos de Éfeso. E para que nós possamos entender por onde nós vamos caminhar, é importante que nós entendamos, então, o contexto dessa carta. Para que Paulo escreve essa carta? Por quê? Quando? Com qual objetivo? Para quem Paulo escreve essa carta? A carta inicia com uma apresentação pessoal, o que não deixa dúvidas que, de fato, quem escreveu a carta foi Paulo. Nós sabemos que Paulo escreve essa carta preso, Paulo estava em Roma, preso, e que essa é uma das 4 cartas que Paulo escreverá na prisão. Paulo escreve a carta aos Colossenses, Paulo aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon e também a carta aos Efésios. Então, Paulo escreve essas 4 cartas estando preso. Dessas 4, pelo menos Efésios, Filipenses e Colossenses devem ter sido, muito possivelmente foram escritos na mesma época, quase que nos mesmos dias, porque elas foram levadas, as 3 foram levadas por Tíquico, que era um pastor auxiliador de Paulo. Nós vamos ver isso lá no final da carta, lá no último capítulo, no capítulo 6. É Tíquico quem leva essas cartas para a igreja, ou para essas 3 igrejas. E você verá, no decorrer da nossa caminhada, que tanto a carta aos Efésios quanto a carta aos crentes de Colossos são muito parecidas. Muito parecidas. Então, essas cartas foram escritas mais ou menos na mesma época. Uma outra particularidade que você notará enquanto nós caminharmos por Efésios é que a carta aos Efésios ela não trata de um problema. Nós que acabamos de sair de
Gálatas. Passamos por toda a carta aos Gálatas, né? No domingo à noite. Passamos por toda a 2 Coríntios no estudo bíblico. Nós que acabamos de sair disso e vimos tanta discórdia, dissensão, problemas, pecados naquelas igrejas, aqui não. Em Éfeso, não. Em Éfeso, Paulo não escreve para apagar incêndios, para resolver problemas. Éfeso e Romanos são cartas que Paulo escreve para exortar o povo de Deus, para encorajar o povo de Deus e para demonstrar na carta a obra que Deus realizou por meio de Cristo. É uma carta absolutamente exegética. Irmãos, se nós aprofundarmos nessa carta, se nós entrarmos dentro de Efésios nas próximas semanas, nos próximos meses, nós passaremos por doutrinas, aquilo que eu coloquei no grupo da igreja, né? Nós passaremos e aprenderemos sobre doutrinas bases da fé cristã, como, por exemplo, justificação somente pela fé, Paulo vai tratar disso. Eleição e predestinação, Paulo vai tratar disso tudo no primeiro capítulo aqui, nós já vamos ver isso a partir de semana que vem. Perseverança dos santos, garantia da salvação, Paulo vai tratar de tudo isso. Paulo vai tratar de forma muito clara de eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Paulo vai ensinar para nós o que é essa igreja. Qual é a responsabilidade da igreja, qual é a função da igreja aqui na terra. Paulo vai tratar disso. Paulo vai tratar nessa carta sobre batalha espiritual. Quem são nossos verdadeiros inimigos e como nós devemos nos defender dele. Paulo vai tratar nessa carta. Os nossos inimigos não são carne e sangue. Paulo vai nos ensinar nessa carta. Paulo vai nos ensinar nessa carta como tratar nossos funcionários, nossos patrões, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos pais. Irmãos, nós temos aqui um maná diante de nós. Nós temos um maná diante de nós. Tomara, Deus, que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria para extrair daqui, eu e vocês, tudo o que Paulo nos oferece aqui, e que apenas o Espírito Santo pode nos elucidar. Então, Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das maiores cidades daqueles dias, dos dias que Paulo escreve. Paulo escreve essa carta entre 60 e 62, a maioria dos comentaristas vão dizer, cravam, que foi no ano 60. Paulo escreve essa carta para uma igreja que estava plantada numa região rica, numa região onde Paulo planta uma igreja de forma muito estratégica, porque Éfeso é onde hoje é a Turquia. E os irmãos aqui que já pesquisaram sobre a Turquia, verão que a Turquia é metade na Europa, metade na Ásia. Então, Paulo... Metade não literalmente, tá, irmãos? Uma parte. Então, Paulo planta uma igreja na Ásia Menor, num lugar onde as pessoas obrigatoriamente tinham de passar. Havia ali um grande porto. As pessoas em comércio, enfim, elas precisavam passar por ali. Então, Paulo escreve essa carta para aquela igreja. Alguns comentaristas vão dizer que ela não é uma carta específica para a igreja de Éfeso, mas que ela é o que nós chamamos na teologia de carta circular. Então, eles vão dizer que existiam outras igrejas em volta e que essa carta era também para aquelas igrejas. E você verá essas igrejas lá em Apocalipse, Tiatira, Esmirna. Os comentaristas vão dizer que todas aquelas igrejas ali foram plantadas por Paulo, estavam próximas de Éfeso, e que essa carta era para ser lida não apenas em Éfeso, mas nessas outras igrejas também. Então, Paulo escreve essa carta para uma cidade, como eu disse, rica, uma das maiores cidades da época. Éfeso tinha aproximadamente 300 mil habitantes. Quantos mil habitantes tem Sapiranga? 90 mil, cerca de 90 mil. Éfeso tinha cerca de 300 mil habitantes na época. E Éfeso tinha um grande problema. Se nós pensarmos pelo ângulo da plantação de igrejas e da pregação do Evangelho. Quem sabe me dizer que grande problema era esse que havia em Éfeso? Exatamente. Éfeso era um grande centro de adoração pagã. Era um grande centro idólatra. Por quê?
porque em Éfeso estava o templo da grande deusa Diana dos Efésios. Diana é a mesma deusa Ártemis. A cultura grega e a cultura... Ártemis é dos gregos, né? E Diana dos romanos. É a mesma deusa. É a deusa dos caçadores. E lá havia um templo muito suntuoso da deusa Diana, que era, inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, era um lugar de peregrinação. As pessoas iam para lá para adorar a deusa Diana. Se nós pensarmos nos dias de hoje, para que fique mais claro o nosso entendimento, Éfeso, daqueles dias, seria a Aparecida do Norte, a cidade de Aparecida do Norte dos dias de hoje. Era uma cidade onde as pessoas iam para adorar um deus pagão. Imagine você pregar o evangelho num lugar como esse. A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor e a maior cidade da Ásia. Sua população ultrapassava os 300 mil habitantes e era uma cidade de peregrinação. A cidade fazia ligação entre a parte ocidental e oriental, que foi aquilo que eu disse, né? Do Império Romano, onde hoje é a Turquia. Éfeso abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, eu também disse isso, deusa da fertilidade, numa das culturas, a deusa dos caçadores, na outra cultura. O comércio que girava em torno das peregrinações movimentava a economia da cidade e fazia a pregação do evangelho ainda mais difícil. Irmãos, a cidade girava em torno da adoração a essa deusa. Então, veja você, haviam ali pousadas, haviam ali restaurantes, haviam ali clubes, haviam ali locais de prostituição, porque como deusa da fertilidade, haviam ali verdadeiras festas da carne acontecendo na cidade. Então, haviam muitos comércios que dependiam da adoração à deusa Diana. Havia venda de, eu falo badulaques, né? De badulaques, santinhos, pulseirinhas, que remetiam à deusa Diana, o que trazia problema de segurança para os crentes no Senhor Jesus, que pregavam o evangelho ali. Volte, por favor, algumas páginas na sua Bíblia, até Atos 19, Atos capítulo 19, versos 23 a 28. Atos 19, 23 a 28. Veja o que está acontecendo em Éfeso quando os cristãos estão ali pregando o evangelho. Por esse tempo, no tempo que os cristãos estavam ali, né, pregando o evangelho, houve grande alvoroço acerca do caminho. Você que está em casa e não está com a sua Bíblia na mão, o caminho aqui está com um C maiúsculo. O caminho aqui são os seguidores de Cristo, o caminho é Cristo. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Então, esses nichos de Diana são esses badulaques, essas... Tem uma outra palavra, irmãos? Os irmãos estão me entendendo? A palavra me fugiu, mas acho que os irmãos estão entendendo, né? Lembrancinhas a respeito de Diana e do templo. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que desse ofício vem a nossa prosperidade. Olha aí. As pessoas que viviam disso se levantaram contra os cristãos, contra os seguidores do caminho. Houve uma reunião e eles falaram: meus irmãos, queridos, nós vivemos disso. É daí que vem a nossa prosperidade, da venda desses badulaques aí, desses santinhos, dessas pulseiras, dessas miniaturas do templo, da garrafinha de água benta. É daí que vem a nossa prosperidade. E vocês estão vendo, versículo 26, e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Aquilo que Paulo pregou lá em Atenas. 2 páginas aí, se você voltar na sua Bíblia, Atos 17, lembra? Quando Paulo, lá no Deus Desconhecido, no movimento do Deus Desconhecido, diz: olha, a fé de vocês é muito legal, eu vejo que vocês têm muito temor a Deus, mas vocês estão adorando um Deus feito por mãos humanas. Vocês precisam se arrepender, só existe um Deus. E é disso que eles estão falando, de que Paulo estava ensinando isso para as pessoas. Versículo 27. Não somente
há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, os vendedores de Badulaque, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Se você continuar a leitura, nós não vamos continuar para a gente poder ganhar tempo, você verá que esses homens pegaram os cristãos e os apertaram. E os chamaram na responsabilidade, porque a pregação do Evangelho estava fazendo com que as vendas desses homens cessassem. Porque à medida que as pessoas iam se convertendo ao Deus vivo e verdadeiro, elas iam abandonando a idolatria. Um outro problema que estava acontecendo aqui nesses dias é que as pessoas estavam abandonando o misticismo. Havia muita bruxaria nessa cidade. Havia muita bruxaria. E à medida que as pessoas de Éfeso iam se convertendo ao Evangelho, as pessoas iam em praça pública queimando seus livros de magia, de bruxaria. Estava acontecendo uma revolução em Éfeso, irmãos. O que trazia prejuízo para os vendedores daquela região. Paulo esteve em Éfeso durante 3 anos e ali plantou uma igreja. Anos depois, escreve essa carta por volta do ano 60. Então, lá em Atos, na primeira leitura que nós fizemos, aqui também, onde nós acabamos de ler, Paulo está plantando a igreja. Alguns anos depois, cerca de 5 anos depois, Paulo está escrevendo essa carta para aquelas igrejas. Agora, quem é Paulo agora, quando ele escreve essa carta no ano 60? Paulo agora é um homem caminhando para a velhice, cerca de 60 anos de idade. Paulo está preso, e Paulo escreve não para resolver problemas, assim como eu disse, mas para compartilhar com os irmãos sobre as marcas da igreja, seus benefícios e responsabilidades. Quais são os objetivos claros de Paulo quando ele escreve essa carta aos crentes de Éfeso? O que Paulo está buscando ali? E é por isso que eu digo que a carta data de 2000 anos atrás, mas é tão atual quanto se tivesse sido escrita ontem. O que Paulo busca aqui? Paulo busca aqui a convivência saudável entre os cristãos, o amor de Cristo demonstrado em serviço, no dia a dia. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, está mentindo. Então, Paulo ensina aos irmãos que eles devem demonstrar esse amor e essa salvação que eles receberam em Cristo por graça no relacionamento com os outros. Paulo ensina sobre o afastamento diário das práticas do mundo, a busca de santidade. Paulo ensina sobre a realidade das batalhas espirituais e das bênçãos de Deus sobre o seu povo. Paulo está trazendo, então, todos esses assuntos quando escreve essa carta aos irmãos. Paralelo a isso, Paulo busca encorajar os cristãos desanimados pelo fato de seu líder estar encarcerado. Paulo escreve, então, que a prisão fazia parte do plano de Deus. O que Paulo está tentando não, né? O que Paulo está fazendo aqui é, dentro da carta, dentro do texto da carta, explicar aos irmãos: olha, eu estou preso, mas a minha prisão faz parte dos planos de Deus. Lembra lá na carta aos Filipenses, que quando a gente lê a carta aos Filipenses e vê que Paulo está preso, já em avançada idade, e Paulo o tempo todo: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez digo, alegrai-vos, a gente fala assim: mas é doido Paulo. E aqui ele está fazendo a mesma coisa. Ele está ensinando para os cristãos das regiões aqui da igreja de Éfeso, para mim e para você, que a nossa felicidade não está nas coisas desse mundo, que a nossa felicidade não está no bem-estar nesse mundo, na prosperidade desse mundo, na saúde desse mundo. A nossa alegria, a nossa felicidade, a felicidade do crente, ela é ultra circunstancial, ela não depende do que está acontecendo à nossa volta, se nós temos que comer, ou se nós estamos com fome, se a gente tem o que vestir, ou se a gente está nu, se a gente está com saúde, ou se a gente está doente. A nossa felicidade independe disso, porque a nossa felicidade está posta única e tão somente em uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, a razão, a fonte da nossa alegria, da nossa felicidade é Cristo Jesus. Ok? E é isso que Paulo, então, está nos ensinando aqui.
Eu vou pegar alguns comentários, irmãos. Por que eu peguei esses comentários? Queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência comigo. Peguei aqui uns 5 ou 6 comentaristas. Por quê? Porque nós não conseguiríamos, hoje, caminhar, fazer a introdução da carta, o contexto da carta, e entrar pelo verso 3 adiante. Por quê? Porque cada um dos próximos versos que virão, a partir de semana que vem, o verso 3, o verso 4, o verso... Cada um desses versos é quase um dia de estudo. Eu penso que nós vamos ficar quase que um estudo inteiro aqui no verso 3, quase que um estudo todo no verso 4. Nós não temos pressa. Nós queremos absorver o máximo possível, não é isso? Então, nós não vamos correr. Eu não teria como passar o versículo 3, dando todo esse contexto histórico. Então, nós vamos ficar no versículo 1 e 2. Então, por que eu trouxe aqui a citação de alguns comentaristas? Para vocês verem quais são as muletas em que nós vamos nos apegar aqui para trazer com o máximo de fidelidade possível aquilo que Paulo está relatando. Ok? Então, tenha um pouquinho de paciência, porque eu sei que a história, o contexto histórico, a introdução é um pouco cansativo, mas é só hoje. Semana que vem a gente deslancha, se o senhor permitir. Então, vamos lá. Primeiro, uma citação do John Stott. Vocês vão ver aqui pastores, teólogos batistas, presbiterianos, que estudaram o texto, que oraram, que trabalharam o texto e que trazem aqui as suas impressões sobre essa carta. A carta aos Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e de suas implicações. Ninguém pode lê-la sem ser compelido é encorajado, empurrado a adorar a Deus e a ser desafiado a melhorar a sua vida cristã. É uma citação do John Stott. William Hendrickson diz que o mundo, nos dias de Paulo, era caracterizado por repugnante maldade. Nós poderíamos escrever isso, né? O mundo nos dias de hoje também. O mundo nos dias do Jefferson também era caracterizado por repugnante maldade. Capítulo 2, versículo 2 vai dizer isso aí. A humanidade vivia sem esperanças. A mesma perversidade, de mãos dadas com o pessimismo, é o que prevalece em nossos dias. Daí a importância de nós estudarmos essa carta, segundo William Hendrickson. Wilson Porte Jr. escreve que a epístola aos Efésios foi e continua a ser perfeita para lidar com os períodos em que encontramos a Igreja de Cristo tão dividida. Ao analisar essa carta, pretendemos compreender o que é a Igreja de Deus. O foco aqui de Wilson Porte é realçar a unidade da Igreja. A denominação que nós seguimos não pode, irmãos, nos separar. Se nós estamos em Cristo, nós somos um só. Se houver fidelidade. Se nós estamos em Cristo, nós somos um só. Independente das denominações diferentes que nós seguimos. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que estudar essa carta é pisar em solo sagrado. Precisamos fazê-lo com os pés descalços, o coração esbraseado e os olhos untados de lágrimas. Estamos entrando nas salas espaçosas do Palácio do Rei da Glória. Quando a gente lê uma citação do reverendo Hernandes, a gente quase vê ele falando, ele quase se materializa na nossa frente, né? Untados de lágrimas, essas palavras difíceis que ele usa, né? O Donald Arthur Carson, ou D. Carson, vai dizer que Efésios é uma carta pastoralmente afetuosa e espiritualmente sensível nos seus conselhos, pacífica no seu tom e facilmente transborda em alegre adoração. E eu acho que esse aí é o último, o Wiersbe, que escreve que Éfeso era conhecida pela idolatria e riqueza. Alguns dos maiores tesouros da arte do mundo antigo se encontravam no templo de Diana. Paulo, em sua carta, explica que a verdadeira riqueza é conhecer e ser conhecido por Cristo. E tem uma última citação aí de um pastor muito conhecido também, que é a seguinte: a epístola, se quiser gravar aí, tirar foto e colocar amanhã no Instagram, tranquilo, viu? Brincadeira, irmãos. A epístola aos Efésios tem como objetivo central fazer com que aqueles que amam sinceramente ao Senhor Jesus, lá no final da carta, no último versículo, num dos últimos versículos, Paulo vai dizer assim: essa carta é endereçada aos que amam sinceramente ao Senhor Jesus. Essa carta só faz sentido para esses, irmãos. Só vai fazer sentido para esse. Por isso que eu citei aí.
para fazer com que aqueles que amam sinceramente ao Senhor Jesus experimentem o processo onde os filhos de Deus gradativamente vão tomando a forma do Filho de Deus. Ok? Muito bem, então versículo 1. Agora sim, vamos entrar na carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo se apresenta, então, como autor da carta. Tíquico, assim como eu disse, seria o mensageiro, aquele que levaria a carta. E Paulo diz, então, se apresenta, então, como apóstolo de Cristo. Logo depois da sua apresentação, do seu nome, ele coloca apóstolo de Cristo. Apóstolo de Cristo Jesus. O que nos chama a atenção aqui nesse início, irmãos? Nessa apresentação, nessas 2, 3 palavrinhas que Paulo coloca aqui. Já existe aqui muita coisa para ser discutida. A primeira delas, que Paulo, mais uma vez, reivindica a sua autoridade apostólica. Paulo era um apóstolo de Cristo. Paulo era o 13º apóstolo. Paulo era questionado por isso. Nós vimos em 2 Coríntios. Por quê? Porque muitas pessoas achavam que um apóstolo de Cristo não poderia sofrer como Paulo sofreu. Paulo se autodenomina, Paulo reivindica essa autoridade de ser um apóstolo de Cristo, o 13º, trocando ali Judas por Matias, e Paulo chamado pelo próprio Senhor Jesus na estrada de Damasco. Irmãos, não existem mais, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, apóstolos. A palavra apóstolo significa mensageiro, enviado. Nesse sentido, todo crente no Senhor Jesus é apóstolo. Então, o Davi é apóstolo, o André é apóstolo, porque eles são mensageiros, eles pregam a palavra. Nesse sentido, ok. No sentido de obter algum tipo de autoridade, de ter uma autoridade maior do que os outros crentes, não existe mais. Não existe mais. Nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Todos os crentes no Senhor Jesus têm a mesma autoridade diante de Deus. O pastor não é mais crente que a ovelha. Todos nós temos a mesma autoridade diante de Deus. É claro que Deus separa homens, unge homens para o ministério. Mas diante de Deus, nós somos apóstolos. Nesse sentido. No sentido que alguns reivindicam ser apóstolos, não existem mais. Por quê? Porque um apóstolo ele tem que ter sido chamado pelo próprio Cristo. Ele tem de ter caminhado com Cristo, ele tem de ter presenciado a morte, a ressurreição de Cristo, e eu creio que hoje, 2000 anos depois, nenhum dos que se dizem apóstolos nos dias de hoje viu Cristo morto e ressurreto. Então não existem mais apóstolos, segundo a palavra de Deus, conforme Paulo diz lá, ensina lá em Coríntios. Ok? Então, Paulo já faz questão de colocar aqui apóstolo de Cristo para que todos vejam que quem está escrevendo a carta, essa carta ia circular pelas igrejas da Ásia, para que todos saibam que quem está escrevendo foi alguém separado por Deus para o apostolado. Podem ler, podem circular com essa carta, porque os conselhos que estão ali vieram do próprio Senhor, usando Paulo. Por isso ele coloca apóstolo. Outra coisa que nos chama a atenção logo no início é que Paulo coloca Cristo Jesus, quando o mais comum seria Jesus Cristo. Por que Paulo troca? Por que Paulo faz essa troca? Porque Jesus é um nome de batismo. Cristo significa ungido, Messias. Então Paulo faz questão de colocar a autoridade de Cristo antes do seu nome humano, por assim dizer. Entendem? Paulo apresenta Cristo para os cristãos de Éfeso e da Ásia como o Messias prometido, como Filho de Deus, como aquele que o Antigo Testamento profetizou, os profetas do Antigo Testamento disseram que viria. Então Paulo está reivindicando a autoridade também de Cristo. Por quê, irmãos? Que Paulo já faz isso desde a saudação. Porque é uma carta absolutamente exegética. Dos versículos 3 ao versículo 14, Paulo vai falar de forma pormenorizada sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e sobre a função, a obra de cada um deles na obra da redenção. Nas próximas semanas nós vamos ver isso, se Deus quiser. Então Paulo já inicia trazendo o caráter messiânico de Cristo. Conseguiram entender?
Primeiro, o seu caráter messiânico. Primeiro, o fato dele ser filho de Deus. Depois, o fato de ele ser filho de José e Maria. Entendem? Falar em José e Maria, irmãos, eu até anotei aqui para falar e passei pela introdução e não falei. Alguns fatos interessantes de Éfeso, bem interessantes mesmo. Primeiro deles, lembram que quando Jesus expira, entregando a sua vida ao Pai, o seu espírito ao Pai, pouco antes, óbvio, ele diz ao discípulo amado, a João, João, eis aí a mulher, eis aí João. Lembra que João entrega os cuidados de Maria, Jesus entrega os cuidados de Maria, sua mãe, a João? Lembra disso? Pois bem, João, logo depois, alguns anos depois da ressurreição de Cristo, João vai para Éfeso. A maioria dos comentaristas e dos teólogos vão dizer que tanto João quanto Maria, mãe de Jesus, morreram em Éfeso. Passaram os últimos anos da sua vida em Éfeso. É de Éfeso que João escreve o seu evangelho, é de Éfeso que João escreve as 3 cartas, que levam a sua assinatura. Como fator histórico, eu acho bem interessante, né? Para que a gente veja a importância dessa cidade, a importância dessa igreja. Saber que que a mãe do Redentor, juntamente com João, viveu ali os seus últimos dias de vida. Outra coisa interessante que eu anotei aqui, não lembrei de falar lá na introdução, Timóteo também foi pastor dessa igreja. Estava ruim de pastor Éfeso, hein? A igreja de Éfeso. Paulo e Timóteo. Pensa bem. Outra coisa interessante que eu anotei aqui para dizer, Éfeso está entre aquelas igrejas, as 7 igrejas lá de Apocalipse. Éfeso é uma daquelas igrejas que foi condenadas por Cristo, né? Que apareceu em visão para João, quando ele escreve ali Apocalipse. Então, eu anotei isso aqui para lembrar de comentar com vocês e não comentei. Voltando, então, para onde nós estávamos, Paulo apresenta Cristo como o Messias. E Paulo é apóstolo por quê? Porque ele mesmo um dia acordou, saiu da cama, bateu no peito e falou, a partir de hoje eu vou ser apóstolo. Resolvi agora, a partir de agora eu vou ser apóstolo. Colocar uma placa na porta da minha igreja dizendo apóstolo fulano de tal. Não. Paulo explica aí de onde vem a sua autoridade apostólica. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Escolhido por Deus, separado por Deus. E é por isso, então, que ele tem essa autoridade. Outros pontos aí que nos chamam a atenção no versículo 1. Paulo escreve, se apresenta e diz que está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso. Quem são esses santos? Já falamos muito sobre isso aqui. Sobre quem são os santos na Bíblia. Quando a Bíblia diz santos, de quem a Bíblia está tratando? A palavra para santos no grego é hagios. Hagios é a palavra usada quando você vai separar alguma coisa, quando você vai guardar alguma coisa, quando você vai tirar alguma coisa do todo. Então é isso que significa santos. Santos significa separados. Santos, na Bíblia, não tem nenhuma relação, irmãos, com pessoas que fizeram boas obras, que realizaram obras de misericórdia nessa terra e que, após a sua morte, alcançaram a posição de mediadores entre o homem e Deus. Não existe isso, biblicamente falando. Biblicamente falando, existe apenas, Paulo fala, escreve isso para Timóteo, existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, esses santos feitos por mãos humanas, biblicamente, não tem o menor valor. Então, eu posso chamar a Neia de santa, eu posso chamar o Davi de santo, eu posso chamar o André de santo, porque eles são santos, nesse sentido, separados. Deus os separou, Deus os amou, Deus os destinou para a vida eterna, para a glória dele mesmo e unicamente por graça, ok? E ele faz questão de dizer que esses que foram separados, eles são fiéis, pistós. Esses caminham com Cristo. Esses caminham com Cristo. Esses não são aqueles que se
dizem crentes no Senhor Jesus, mas que não experimentaram transformação de vida. Esse fiéis, santos e fiéis, é mais uma prova de tantas que a Bíblia nos dá, de que a Bíblia foi escrita para crentes, irmãos. A Bíblia foi escrita para crentes no Senhor Jesus. Às vezes você pensa assim, nossa, mas eu leio um texto e dou para uma pessoa, um parente, um amigo, um colega de trabalho que professa uma outra fé, que não é cristão, ele lê o mesmo texto e que não faz o menor sentido para ele. Por quê? Porque não foi escrito para ele. Poderá ser, poderá ser. Se o Espírito Santo abrir o seu coração, abrir os seus olhos, tirar a escama dos olhos, para que ele entenda. Do contrário, até que isso aconteça, ele não vai entender mesmo. Ele não vai entender mesmo. Então, Paulo escreve essa carta aos santos que vivem em Éfeso, isso aí nós já falamos, né? Os crentes que estão em Éfeso e na região, nas igrejas da região, e fiéis em Cristo Jesus. Um crente só é fiel se ele está em Cristo Jesus. Ok? Nós não trabalhamos, nós não vivemos à parte de Cristo. Nós não temos um determinado momento da nossa vida em que nós somos crentes e um determinado momento da nossa vida em que nós não somos crentes. Agora eu sou crente, mas daqui a meia hora eu tenho um outro negócio para fazer, aí deixa esse trem de crente para lá. Não. Um verdadeiro crente, um santo, um separado, um fiel, ele só pode reivindicar esses predicados se ele viver em Cristo. Até separei, até coloquei ali, né? Só faltou uma letra V. Eles vivem em Cristo, eles caminham em Cristo. Eles estão, como diz João, né? Eles estão fixados na árvore, no caule, eles são galhos. E aquela seiva que desce do tronco da árvore, que é Cristo Jesus, aquela seiva vai pegando os galhos, a mim, a você, e vai nos dando vida e fazendo com que a gente dê frutos para a glória dele mesmo. Tranquilo, versículo 1? Versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele saúda a igreja, aqueles santos, aqueles fiéis, com caris, graça caris, que é, juntamente com paz, né, uma mistura do Antigo e do Novo Testamento, do hebraico e do grego, uma saudação comum a judeus e gentios. Caris, graça, eirene, paz. Que graça e que paz são essas, irmãos? Que é a nossa saudação usual, né? Os crentes no Senhor Jesus têm essa saudação. Que graça e paz é essa? A graça, irmãos, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus, é isso que é graça. Uma palavra que a gente usa tanto, né? E que por usar tanto, talvez a gente não tenha dimensão da sua importância. Graça é aquilo que Deus fez por nós. Graça é o favor de Deus. Graça é aquilo que Paulo vai dizer quando ele escreve aos Gálatas, é Deus nos retirar do lamaçal onde nós vivíamos, da escravidão do pecado em que vivíamos, das trevas onde vivíamos, e nos trazer para a sua maravilhosa luz, sem que nós tivéssemos feito absolutamente nada para merecer isso. Nada. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E como nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, morto não fala, morto não levanta a mão, morto não anda, morto não pede socorro, nós estávamos absolutamente entregues, até que Deus, por graça, nos chamou. Então é essa graça que Paulo está tratando aqui quando ele saúda a igreja. Lembre-se disso, dessa graça e dessa misericórdia, e que ela possa ser renovada sobre a vida de vocês dia após dia. É isso que nós desejamos quando dizemos graça a vós outros. E a paz aqui, o eirene aqui que Paulo diz, é a paz de Deus que nós recebemos quando o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. Paulo vai dizer isso aqui, capítulo 3, capítulo 4, não me lembro agora com exatidão. Paulo vai dizer que existia um grande muro entre nós e Deus, de que havia um abismo de inimizade entre nós e Deus. Sabe quando um ímpio, quando um incrédulo, e eu falo isso sem nenhum prazer, quando o ímpio, quando o incrédulo diz assim, eu sou filho de Deus, eu tenho um bom relacionamento com o cara lá de cima, o cara lá de cima me atende, o cara lá de cima, sabe, dessa maneira tão
banal, enfim, sem temor, sem reverência, que tratam, Paulo diz que eles são inimigos de Deus. Paulo diz, olha, o cara lá de cima, você pode até falar o cara lá de cima, mas o cara lá de cima não faz ideia de quem você seja. Não faz ideia de quem você seja. Paulo está dizendo aqui, vai dizer aqui mais à frente, nós éramos inimigos de Deus, havia um grande muro entre nós e Deus. E esse muro, essa barreira foi quebrada pelo poder do sangue que Cristo Jesus derramou na cruz do Calvário naquela sexta-feira. Por toda a sua obra, desde que nasceu, óbvio, mas realizada, completada no sangue derramado por ele na cruz do Calvário, né? Então é essa paz, é dessa paz que Paulo está falando e que nós nos saudamos desejando essa paz aos irmãos. Uma paz, como eu disse alguns minutos atrás, que está fora das circunstâncias. Uma paz que faz com que nós, nos momentos bons ou nos momentos ruins, mantenhamos a confiança em Deus, a serenidade, uma paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque não é uma paz produzida por nós. É a paz de Deus. É a paz que Deus nos concede. E é a paz com Deus. O relacionamento com Deus, o Espírito Santo que vive em nós, que faz com que a gente, mesmo em meio às lutas, dificuldade, tribulação, continue vivendo uma vida de alegria, de esperança e de contentamento no Senhor. É assim que nós nos saudamos, desejando que essas coisas sejam, de fato, verdade na vida dos irmãos. E essa graça e essa paz, finalzinho do versículo 2, ela vem da parte de Deus, o que eu acabei de falar, né? Nós não produzimos isso. Isso é Deus quem coloca em nós, né? É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. É Deus que age em nós, por meio de nós. É Deus quem coloca no nosso coração a fé para que creiamos. Enfim, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo encerra aí, então, a sua saudação, tratando a respeito da autoridade, da graça, da misericórdia, da bondade, do poder que residem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele vai colocar de forma mais clara o Espírito Santo, na saudação não ficou claro aí, mas à medida que nós formos caminhando aí, você verá a pessoa do Espírito Santo também trabalhando muito forte dentro da teologia paulina. Ok, irmãos?